Viemos aqui na caverna de Zedequias e deixaram a gente entrar por 10 shekels cada um e o adulto é 18. Então a gente resolveu entrar hoje. Tô com o Connor, o Renan e o Jimmy, que é um voluntário novo do Equador. Então vou mostrar pra vocês aqui como que é a caverna. If I can... Yeah. Isso aqui é uma quarry. Como é que fala em português, Renan? Uma pedreira? Uma pedreira. Uma escavação das pedras que eles usaram para construir na cidade. Então esse aqui você pode ver as marquinhas lá. Vai ter os cantos onde eles marcam as pedras que eles tiraram. É muito massa, vocês vão ver. Mas debaixo da cidade. Um bom lugar pra esconder, achei. Pode ir mesmo? Ó, o mito da caverna. Você consegue ver o negócio tá tudo em esquadra. Tá em esquadra. Bateu a cabeça? Não. Aqui, ó. Vê que tá em esquadra. Esse portal, né? Aqui, ó. É um lugar que dá pra ver assim. Segundo o site terrasantaviagens.com.br, a caverna de Zedequias é uma das maiores cavernas artificiais da Terra Santa. O nome da caverna foi dado segundo a tradição de que o rei Zedequias, o último dos reis da Judéia, se escondeu ali por 2 ou 3 dias antes de fugir rumo a Jericó. Então foi preso e seus filhos foram mortos diante dele na Babilônia e os seus olhos foram arrancados. Esta caverna, que tem 9.000 metros quadrados em sua área conhecida, tem cerca de 100 metros de largura e 300 metros de comprimento. Forma o maior complexo de salas subterrâneas conhecido em Jerusalém. O arqueólogo britânico Charles Simon Claremont-Ganneau descobriu na parede do salão da entrada da caverna uma gravação do período do primeiro templo de um animal semelhante a um cavalo alado. Segundo pesquisas feitas no local, a maioria das rochas retiradas ali foram utilizadas para a construção do templo de rei Herodes. A caverna também é considerada uma das minas do rei Salomão, por dela terem sido retiradas as pedras para a construção do templo de Salomão. E conforme podemos ver no vídeo, estão sendo feitas obras de escavação para a instalação de luzes. Segundo o site renovaturismo.com, a caverna de Zedequias, ou Pedreira de Salomão, está debaixo do quarteirão muçulmano da cidade velha de Jerusalém,
e acredita-se que ainda existe uma parte não acessada que se estende do Jardim da Tumba ao Monte do Templo. No interior da caverna, às margens da trilha principal, vemos inúmeras câmaras parcialmente exploradas. Dentro do caverno, existe uma fonte chamada de Fonte das Lágrimas do Rei Zedequias, cujas águas resultam de infiltrações das fontes de Jerusalém. O Ministério de Turismo de Israel desaconselha seu consumo. A caverna de Zedequias foi redescoberta em 1854 pelo erudito americano Dr. James Turner Barclay, quando procurava por seu cão perdido. Na entrada da caverna está cravado um portão de metal com bilheteria anexa. Situa-se na rocha de fundação da muralha norte de Jerusalém, a 200 metros do portão de Damasco, entre esse e o portão de Herodes, e em frente ao Jardim da Tumba e Gólgota, onde hoje está instalada uma rodoviária. Os arqueólogos acreditam que o rei Herodes foi o primeiro a usar as pedras dessa caverna. De qualquer forma, a única certeza absoluta que temos é que a última vez que serviu como pedreira a Jerusalém foi em 1904, quando os otomanos construíram a detestada Torre do Relógio no portão de Jaffa, que foi derrubada em 1922 pelos britânicos. A caverna é quente e úmida e com goteiras em alguns pontos. Nas rochas é possível ver marcas de ferramentas que ali fincaram seu fio há 2.400 anos. A
Caverna de Zedequias é um local perfeito para longe do turismo de massa que entope a maioria dos lugares. Imaginar milhares de judeus e invasores cortando a pedra e reis subindo e inspecionando o local através das eras da cidade mais incrível do mundo. Esse local maravilhoso é aberto de domingo a quinta-feira e sábado, das 9 às 4 da tarde até às 5 durante o horário de verão. Sexta-feira a caverna é fechada, a entrada é paga, porém é barata, em torno de 20 shekel. Todo o percurso é adequadamente iluminado e monitorado por câmeras.